Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Ilana Soeiro, eu sou procuradora do Estado de São Paulo e sou coordenadora aqui na Mentoria de Lei Seca. O último concurso de São Paulo foi em 2018 e eu fui aprovada nesse concurso, um concurso que contou com 100 vagas e foram nomeados 207 aprovados, um pouco mais que o dobro do número de vagas. Recentemente houve a autorização de um novo concurso da PGE e a gente aqui na Mentoria de Lei Seca lançou um novo projeto que é um cronograma de estudos. Eu, particularmente, tive uma trajetória bem ponto fora da curva nesse quesito, porque 2 meses antes da prova da PGE São Paulo, eu fiz a prova da PGE Tocantins e eu estava 18 pontos longe do corte. Então, assim, eu consegui um feito bem histórico e em 2 meses aumentar esses 18 pontos. Inclusive, a gente tem uma live, né, que trata exatamente sobre esses pontos, tudo que eu fiz diferente. Entre eles foi um cronograma muito efetivo, muito assertivo, né? E a gente trouxe todo esse modelo de estudo aperfeiçoado ao longo desses anos que eu trabalho também com acompanhamento individual para o cronograma de estudo da Mentoria de Lei Seca. E hoje, aqui nesse meu primeiro encontro, eu quero agradecer imensamente a confiança, dizer que a gente está nessa jornada que eu já encaro como um reta final, porque acredito que o edital esteja bem próximo, né? No finalzinho de maio foi publicada a autorização e logo em seguida já veio a publicação também da banca examinadora, que é uma das maiores peculiaridades do concurso da PGE São Paulo. A quantidade de vaga é algo que sempre nos anima muito, e a peculiaridade é o fato de ser um concurso de banca própria. Quem faz as questões de todas as fases do concurso não é uma banca tradicional, não é a CESP, não é a VUNESP, não é a FCC, mas são os próprios examinadores do concurso mesmo, né? São próprios procuradores da carreira. Isso daí é uma peculiaridade porque a gente não tem uma grande previsibilidade para seguir, não é uma prova tão padrão. Então, a gente tem que se adaptar a não ter um padrão de prova. Né? Então, tudo isso, fazer esse estudo estratégico para a PGE São Paulo, certamente é um grande diferencial. Então, eu quero agradecer a confiança, dizer que estamos juntos nesse processo. Ontem e hoje já recebi bastante e-mail de alunos, né, sobre dúvidas pontuais do estudo específico de cada um, né? Ilana, eu estou sentindo que eu estou com dificuldade em teoria da Constituição, o que tu acha que eu devo encaixar, qual meta extra que eu devo encaixar, né? E a gente vai trocando aí ideia e direcionando o estudo e deu muito certo. Hoje mesmo acho que eu respondi mais de 75 e-mails, né, em todo esse percurso e os alunos cumprindo a meta. Isso me dá um ânimo absurdo, porque a gente tem um cuidado gigantesco em fazer um material de qualidade, em fazer um material que eu acredito, que eu confio. Tanto é que quando eu fiz um cronograma aí de 5 horas de estudo, que no primeiro momento pode até assustar um pouco, né? Foi um desafio, mas é algo que eu acredito para a gente tentar cumprir nesse reta final. E assim, se você tem alguma peculiaridade de horário, peculiaridade de estudo, peculiaridade de material, fale comigo, né? Mande e-mail para o contato@mentoria de Lei Seca, que a gente vai estar aqui à disposição para organizar, para ajudar aí no seu estudo. Esse nosso contato, esses nossos encontros, a gente ainda vai ter aí mais de 5 encontros no decorrer do curso. Isso é fundamental porque é natural que a insegurança faça parte do processo, né? Quando a gente estuda para concurso, parece que ela caminha lado a lado com a gente. E o ideal é que a gente tente se aproximar de pessoas que nos tragam segurança, né? Que nos tragam para um caminho aí de mais convicção, porque quando a gente acredita no que a gente está fazendo, já é um passo aí muito importante para a gente cumprir com dedicação, né? Então, eu vou aqui apresentar para vocês o material que a gente tem na semana 1, né? Todo o cronograma ele é construído com base numa análise de banca, né? A gente analisou os examinadores de cada matéria, né? A gente trouxe dados do concurso e o primeiro material que eu quero abrir com vocês é exatamente os dados do concurso. São dados que são fundamentais para a gente entender como é que é a sistemática da PGE São Paulo e o que deve aí permanecer no próximo concurso, tá certo? Vou aqui compartilhar a tela com vocês e a gente já vai aqui conversando, né? O primeiro tem um cronograma de estudo, mas a gente vai pular aqui para dados do último concurso, né? No último concurso, nós tínhamos 100 vagas no edital. A banca organizadora foi a VUNESP, mas é tão somente organizadora, né? A banca que faz as questões são os próprios membros da PGE. Foram 13.100 inscritos, né? A gente teve aí uma abstenção. Foram 3 etapas eliminatórias, né? Prova objetiva, a discursiva e a prova oral, né? E a prova de título, que foi só classificatória, não foi
eliminatória, né? Na prova oral a gente tem contato, aí vai ser o dia que você vai encontrar com o seu examinador, né? Então, é sempre bom a gente já conhecer desde a primeira fase aí o examinador, porque já já você vai estar encontrando com ele, né? Na prova oral vai ser aí o cara a cara com o examinador, e é um sentimento muito bom. Foi um dia que eu estava... no dia em si, eu acho que eu não estava tão nervosa, acho que a prévia me deu muito mais nervosismo. Mas foi um dia que eu estava muito grata pela oportunidade de estar fazendo uma prova oral em um concurso tão concorrido, né? A gente vai ver como é que ele vai se afunilando no decorrer do concurso. Então, a gente teve uma prova objetiva de 90 questões, né? No horário de 4 horas, a prova tinha 4 horas, parecia que era um pouco mais tranquilo, mas muita gente se perdeu no tempo. Então, é algo que a gente vai fazer no nosso cronograma de estudo. No nosso cronograma de estudo, a gente vai ver o máximo de tema possível, com qualidade de todas as matérias, e a gente também vai encaixar simulado, né? Vai trabalhar com todas as fontes, com material de estudo ou doutrina, com lei seca, que é clássico, vocês vão perceber pelas análises de prova, de jurisprudência, questão, revisão. Revisão vai ser algo que vai ser fundamental do nosso cronograma de estudo, que assim, a gente não pode perder a revisão. Não adianta a gente ver o tema só uma vez e não conseguir levar informação para a prova. Quando sair o edital da PGE São Paulo, eu quero que vocês continuem o estudo, sabe? Então, eu quero que agora a gente já encare o estudo como reta final, porque quando sair o edital da prova, a gente vai continuar o nosso estudo, né? Então, a gente vai já estar seguindo agora, saiu o edital, naquele momento que as pessoas estão recomeçando o estudo, a gente está continuando. E uma surpresa que eu trago aqui para vocês, que eu não quis divulgar para vender o curso, porque eu quero, de fato, dar material bônus para vocês, é que a gente já fechou com um professor que é procurador do Estado de São Paulo, uma pessoa renomadíssima, um professor renomadíssimo, que é o Luciano Rossato, né? Para mim é sempre até um orgulho falar com ele, assim, eu sempre chamo ele de professor, fico muito feliz e muito emocionada. Vai dar aula para a gente aqui de direitos humanos, né? Já combinei com ele, vão ser 6 horas aula de direitos humanos, e eu já estou aqui organizando também um professor para trazer para filosofia e sociologia. Por mais que a gente não pegue em videoaula todo o conteúdo do edital, que a gente ainda não tem, a gente vai ter já com a videoaula uma visualização da matéria, às vezes facilita muito para a nossa compreensão, tá certo? Certamente nesse momento pode surgir uma dúvida na cabeça de algum aluno. Ilana, eu preciso de videoaula para todas as matérias, todos os temas? Eu não indico. Principalmente nesse estudo da gente aqui, que é um quase reta final, que a gente já está perto de um reta final. Deixa a videoaula para alguma matéria que você tem uma dificuldade mais pontual. O meu caso foi processo civil e financeiro. Eu senti que eu precisava de uma matéria ali para clarear a minha mente. Eu tive essa dificuldade, sabe? Mas, assim, não com todas as matérias, tá certo? Então, aqui, voltando aqui para a nossa prova, a gente teve uma prova objetiva que a gente precisou trabalhar o tempo, então a gente vai fazer simulado para saber também lidar com o tempo. Essas foram as disciplinas da prova, né? Então, a gente pega aqui percebe que não tem um quadripé, a gente não tem um quadripé clássico da carreira de procuradorias, que é aí constitucional, administrativo, processo civil e tributário, com mais questões, não. A gente tem constitucional, administrativo, processo civil, ambiental, tributário, civil e previdenciário com a mesma quantidade de questão, né? Então, a gente percebe aí que essas são as matérias mais relevantes aí de quantidade de questão, né? De custo-benefício, a gente já percebe que ambiental é uma matéria que tem um custo-benefício gigantesco, porque é uma matéria muito menor que processo civil, muito menor que civil, muito menor que administrativo, por exemplo, e também tem 10 questões. Então, todo esse estudo estratégico e direcionado vai ser fundamental aqui, e está sendo fundamental no nosso cronograma de estudo. Tudo isso a gente está visualizando. Essa perspectiva e esse direcionamento de estudo estratégico que é muito relevante agora para um reta final, tá certo? E aí, a gente pega financeiro, econômico e empresarial com 10 questões, né? Uma média aí de 3 questões para cada matéria, mais ou menos. Trabalho e processo trabalho com 10 questões, né? E o que acontece? Essa foi a última prova. O que acontece no nosso novo edital? No nosso novo edital, foram incluídas as matérias de direitos humanos e filosofia e sociologia jurídica. Então, essas novas matérias do nosso edital, né? A gente não deve se assustar, por quê? Porque o que aconteceu na minha prova, que é essa prova que a gente está vendo, as pessoas acabaram focando só nas matérias novas, né? Se desesperaram com as matérias novas. E se você perceber, o que garantia a aprovação aí, não necessariamente eram só as matérias novas, né? Tinha muita parte aí clássica que as pessoas ignoraram. Então, o que aconteceu? Elas foram bem nas matérias novas e fraquejaram nas matérias que são clássicas. Então, a gente não pode perder a importância, por exemplo, constitucional, matéria que a gente tem que se segurar. Por quê?
porque boa parte dos alunos sabem bem constitucional, vão se segurar em constitucional, e a gente precisa se garantir nelas ali, não pode perder aquele conteúdo. Não pode perder aquele conteúdo. Vamos lembrar que filosofia e sociologia jurídica vai ser difícil para todo mundo, vão ser matérias difíceis para todo mundo, né? Então a gente tem que ter assim uma visão mais cautelosa, jamais negligenciar, mas também não perder a importância aí das matérias que a gente já tem um certo domínio, já tem um certo aí contato com a matéria, né? Domínio talvez às vezes talvez seja uma audácia falar, né? Domínio, mas algum contato com a matéria. E aí, então, assim, foi o que eu trouxe para vocês. Algumas matérias vão ter 10 questões, né? Aqui está do meu lado esquerdo, né? E as outras matérias aí já vão ter menos de 10 questões, às vezes 3, às vezes 2, às vezes 4, né? Às vezes 5, né? Como pode ser o caso de trabalho e processo do trabalho. A prova discursiva também foi uma prova bem ponto fora da curva, foi a minha primeira prova discursiva para contar aqui para vocês, para trazer que é possível a aprovação. Eu nunca tinha passado numa objetiva, né? Então, quando eu faço a PGE São Paulo, foi o concurso mais difícil que eu fiz, o concurso mais concorrido, e eu passei. E eu fui para uma discursiva sem nunca ter ido para uma discursiva, né? Acho que a primeira vez que eu peguei um simulado assim, eu quase desmaiei, eu chorei, porque de fato eu chorei, eu tenho um print até hoje disso, que eu mando para uma amiga minha, tô chorando, não sei o que fazer, meu Deus do céu, isso é muito difícil. E, de fato, era muito difícil, eram 16 questões e uma peça. Para quem nunca tinha feito uma prova discursiva, era assim um terror, porque eu precisava lidar com o conteúdo de uma discursiva e eu precisava lidar com o tempo de prova, porque eram 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. De manhã, eu tinha aqui uma peça processual e 6 questões, né? E aqui eu trago uma curiosidade para vocês. Na nossa peça processual, eu acredito que 70 candidatos foram eliminados da discursiva porque erraram a peça processual. Era uma apelação e eles não contaram ali. Muita gente acabou se confundindo ali com o prazo do recesso do final do ano, e acabou colocando uma ação rescisória. Então, houve uma eliminação aí em massa em função do erro da peça, sabe? Foi uma peça e 6 questões pela manhã, e pela tarde foram 10 questões, né? Tinha um requisito aqui que a gente não podia zerar nenhuma matéria, né? A gente não podia zerar nenhuma matéria. Essa foi a prova discursiva, né? Então, vocês vão ver como é que ela vai. Eu já falei isso para vocês, eu vou já trazer dados como que as provas vão afunilando até chegar à quantidade de aprovados. Sobre a prova oral, foram 237 aprovados para a prova oral, e na prova oral eram mais ou menos uns 18 candidatos por dia, 9 de manhã, 9 de tarde, né? Infelizmente, nós tivemos aí 30 reprovações na prova oral, e aí restou 207 aprovados no concurso, né? O meu concurso não exigiu prática jurídica, né? Isso a gente não consegue afirmar com certeza, mas a tendência é que não se exija também, mas o meu não exigiu prática jurídica, é uma pergunta frequente. Sobre cotas, não houve cotas no meu concurso, mas tem um dado muito alarmante de que, assim, eu até publiquei hoje no meu Instagram, como é chocante, né? São 816 procuradores do estado de São Paulo e tem 7 que são autodeclarados negros, né? Então, um número muito baixo, assim, não chega aí a 1%. Então, eu acredito muito que terá cotas no novo concurso. Foram 207 aprovados e todos foram nomeados. E esses são os dados que eu quero trazer aqui para vocês. Foram 100 vagas, mais de 13 mil inscritos, quase 550 numa prova discursiva, né? Aí, reprova aí uma parte e vão 237 para a prova oral, né? Na prova oral, passam 207, então 207 aprovados no concurso e todos foram nomeados. Essa aí é a situação em si do último concurso e do panorama que a gente pode ter uma tendência para o próximo concurso. Esses dados eu queria tratar aqui com vocês. Agora a gente vai partir efetivamente para a análise aqui, que eu acho fundamental. Eu vou só beber um pouquinho de água aqui, que é o tempo que eu respiro um pouquinho. Já tô ficando um pouquinho fanha aí, preciso de uma aguinha aqui. São Paulo é um pouquinho seco. Venham pra cá pra gente ficar reclamando aqui do frio. Eu sou do Nordeste, sou de São Luís, Maranhão, e tô aqui em São Paulo, então fico aí reclamando um pouquinho do frio e do tempo seco. Vocês vão perceber que todas as semanas a gente vai postar análise do perfil do examinador, né? Na semana 1 a gente postou constitucional, administrativo e filosofia e sociologia jurídica, né? O que eu via dos cursinhos, né? Eu sou muito aqui na mentoria
tanto uma coordenadora como uma consumidora, sabe? Então eu via dos cursinhos que os cursinhos traziam um perfil do examinador, né, numa discursiva, que eu só fui conhecer isso numa discursiva, né? Eu não sabia disso para uma prova oral, digo, para uma prova objetiva. Isso para mim eu considero um erro, porque era desde a objetiva para eu saber quem eram os examinadores. A gente precisa saber para quem que a gente está fazendo a prova. Isso é fundamental, sabe? Conhecer quais são as predileções do examinador. E aí tu vai ter uma pergunta, Ilana, eu já leio desde agora os artigos e as publicações do examinador, eu não recomendo, não é o momento. Deixa para uma discursiva e para uma prova oral. Agora é o momento da gente conhecer as preferências dele, com base no que ele estudou, com base no que ele publicou, qual é a tendência que ele vai seguir, sabe? Qual é a predileção dele? Então, aqui é fundamental que a gente conheça essa predileção. O que eu via quando foi no meu tempo? Trazia um perfil, mas não trazia uma conclusão. E aqui na mentoria a gente traz todo o perfil para vocês. Essa é a doutora Patrícia Urso, ela é examinadora do último concurso. Hoje em dia, ela é diretora tanto da APESP, aqui da Associação de Procuradores do Estado, como ela é diretora da Associação Nacional de Procuradores também. E assim, uma coincidência, uma feliz coincidência, existem 3 procuradores do Estado de São Paulo que são diretores da Associação Nacional de Procuradores. Uma é a doutora Patrícia Wilson Werner, o outro é o doutor Fabrício, que é presidente da Associação aqui estadual de procuradores, e a outra sou eu, a pessoa que vos fala. Ilana Soeiro, sou diretora de tecnologia da Associação Nacional de Procuradores. Então, estamos os 3 na Associação Nacional de Procuradores. A doutora Patrícia é uma pessoa competentíssima, um expoente na advocacia pública, bem impressionante mesmo, assim, o tanto que ela tem um respaldo gigantesco, uma querida também, assim, tive contato com ela na minha prova oral, tive contato com ela em congresso no Maranhão e tive contato com ela recente agora, até antes da gente saber que haveria um novo concurso, a gente tomou também posse lá na ANAP, né? E eu sempre lembro para ela que ela foi minha examinadora, assim, tenho um carinho, um respeito gigantesco por ela. Então, aqui a gente traz toda uma análise do currículo dela, sabe, da atuação profissional dela. Isso é fundamental para a gente trazer uma conclusão. E a gente traz a lotação atual dela, que é na Procuradoria da Fazenda, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, será que a gente tem como ir para a prova sem saber tudo de Tribunal de Contas? Será que a gente tem como ir para a prova sem estudar Poder Legislativo? Que Tribunal de Contas está dentro de Poder Legislativo? Não dá. É um tema que a gente tem que ter um domínio gigante, porque a examinadora trabalha lá, é a lotação atual dela, sabe? Então, são previsibilidades que a gente não pode perder de forma nenhuma no nosso estudo, sabe? Então, a lotação atual da examinadora é junta aí ao Tribunal de Contas. A gente traz toda a carreira dela na PGE São Paulo, né? O cargo que eu falei para vocês na ANAP, o cargo que eu falei para vocês na PESP, que é a Associação Nacional Estadual, né? E ela, sim, vocês vão ver no decorrer do material que ela organiza diversos congressos, simpósios. Então, ela é uma examinadora muito atualizada com todos os conceitos, com todas as disputas da fazenda pública, sabe? E aí a gente traz toda essa atuação profissional, inclusive recentemente ela foi membro de comissão da banca, da PGM São Paulo, da Alesp São Paulo, sabe? Tudo por indicação da OAB, né? E ela foi examinadora também do último concurso. E a gente traz tudo que ela escreveu, formação complementar dela, né? Projetos de pesquisa, artigos publicados. E aqui a gente traz alguns comentários também, né? Que o autor que está em colaboração nesse artigo publicado aqui é o examinador de administrativo, né? Ela tem uma atuação aí parecida, próxima, eu digo assim, ela tem uma atuação próxima com o examinador de administrativo. São 2 expoentes que possuem aí uma atuação bem próxima na PGE. Então, a gente traz esses comentários aqui em toda a análise e, no final, a gente traz uma conclusão de todo esse perfil que a gente analisou, né? Com uma incidência sobre a lotação dela atual do Poder Legislativo, né? A examinadora muito em dia com os temas da carreira, né? Da Fazenda Pública. Ela também, a gente tem uma aposta muito grande em controle constitucional de organização política, que são temas que não destoam do padrão que já né? Já são temas importantes mesmo para a carreira. E pelas publicações dela, pelo que ela escreveu, direitos fundamentais, direitos sociais, ordem social e teoria da Constituição. Então, são apostas de temas que a gente vai ver mais de uma vez em nosso cronograma de estudo. Por quê? Importante demais para a examinadora. Então, todo o cronograma foi pensado com base numa análise, com base em algo respaldado, de que a gente consegue ter uma previsibilidade com base no que a gente analisou. E isso se concretizou na última prova. Isso que é interessante, porque a gente tem aqui uma análise do perfil dela e a gente também traz o material, a análise da última prova.
E se vocês pegarem essa análise da última prova, que a gente traz comentários sobre a prova, comentários sobre as questões, vocês vão ver que os temas de fato foram cobrados, e isso dá respaldo para a nossa análise, isso é sensacional. E aí um ponto interessante dessa análise aqui, para mostrar para vocês, é que vocês vão perceber aí que por mais que seja uma prova de banca própria, às vezes as pessoas têm uma impressão que vai cair uma doutrina ponto fora da curva, mas caiu 72% de letra da lei, né? 18% de doutrina e 10% de jurisprudência. Em administrativo, o padrão de lei seca também é alto. Foi 68% de lei seca e 32% de jurisprudência. Então, será que tem como a gente negligenciar a lei seca? De forma alguma, a gente jamais vai conseguir negligenciar o estudo da lei seca. Vai permanecer sendo muito importante para a gente, inclusive numa prova de banca própria. E quando a gente faz toda essa análise de perfil de examinador, conclusão, a gente cria um cronograma de estudo. Um cronograma para você ter exatamente o que estudar todos os dias de estudo, né? E lá, todos os dias, ou vai ter algum dia que tu vai colocar aí um dia para a gente encaixar uma meta que porventura pode ter faltado. A regra é que a gente não descumpra um cronograma, mas eu consigo entender totalmente que vai ter um dia que pode ser que a gente não consiga cumprir. Então, eu vou adaptar o cronograma para colocar um dia. Esse aqui é o dia para você preencher a meta. Não tem meta para preencher? Vai fazer um simulado. Não tem meta para preencher? Coloca aqui o tema de sua maior dificuldade em tal matéria, sabe? Então, assim, a gente vai organizar isso. Isso é muito importante, por isso que é muito importante também vocês terem contato comigo. Eu acho que é isso que a gente tem de mais precioso aqui no curso, esse contato também. Eu sou uma pessoa que tenta estar à disposição do meu aluno. Inclusive, ontem saiu o resultado da AGU. A gente tem diversos alunos aprovados, assim, entre os 10 primeiros lugares, os 20 primeiros lugares, a gente tem muitos alunos. E, assim, a gente não tem curso de discursiva, mas mesmo assim, eles me mandaram mensagem, por quê? Porque eles sabem que a gente está aqui, que eles sabem que a gente está aqui à disposição. Teve um áudio que eu gravei sobre discursiva de 27 minutos, e eu encaminhei para alguns alunos meus que estavam em discursiva, e ontem eles todos me agradeceram. Eu falei, esse áudio aí é milagroso, viu? Eu começar a encaminhar mais ele, porque todo mundo que recebeu o áudio ontem saiu o resultado da prova e tinha sido aprovado, né? Eu fiquei muito feliz. Então, a gente tem um contato muito próximo com os alunos. Eu tenho muito essa cabeça de aluno, assim. Embora eu tenha passado no concurso 2018, já faz ali 5 anos, desde que eu passei, eu me envolvi com concurso público. Então, é tudo muito fresco na minha cabeça sobre concurso público. Inclusive, é toda a minha experiência na PGE São Paulo. Sabe que foi um concurso em ano de Copa do Mundo, assim. Foi um concurso que eu lutei muito pela minha nomeação também. E foi um concurso que eu me entreguei ao máximo, porque eu queria muito ser PGE São Paulo. Aqui eu faço rapidamente um adendo para eu contar um pouquinho para vocês sobre a carreira, sobre a Ilana hoje como procuradora. Eu atuo numa área trabalhista, né? Para quem não gosta de trabalho, precisa de trabalho. Eu atuo numa área trabalhista. Eu atuo num setor um núcleo de responsabilidade subsidiária, né? Então, eu trabalho só com responsabilidade subsidiária, um núcleo especializado em responsabilidade subsidiária. Hoje, eu tenho uma remuneração bruta total de R$38 mil, dá R$38 mil, e eu tenho uma remuneração líquida de R$27 mil. Para ser mais precisa, é 26.900 e alguma coisa. Chega a ser quase R$27 mil. Então, o bruto 38 e o líquido aí R$27 mil. Além disso, eu tenho um reembolso de R$1.400 de plano de saúde. Eu moro em São Paulo, eu vim com um plano de saúde bom, que era a CACI, para cá, para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que o plano da associação era tão bom daqui de São Paulo, que atendia o Sírio-Libanês, que atendia o Albert Einstein, que eu troquei de plano, né? Inclusive, eu fiz minha cirurgia do nariz, né? Eu fiz uma rinoplastia aqui em São Paulo. Mostra a minha cirurgia para vocês. Eu fiz uma rinoplastia aqui, final do ano. Ainda estou em todo um processo de desinchar o nariz aqui, mas já estou super satisfeita com o resultado. E eu fiz através aí do plano, eu recebi reembolso do plano, de tão bom que o plano é, assim, o plano é excepcional, um reembolso muito rápido, assim. Então, eu tenho um plano de saúde muito bom aqui em São Paulo. Eu tenho um ticket de alimentação, dá R$50 em dias úteis, então dá em torno de R$1.000 e poucos por mês. Eu tenho aí um auxílio pro hardware, que é R$8 mil a cada 3 anos para comprar um notebook, ou para comprar um tablet, ou para comprar um celular. Eu comprei um celular, esse iPhone aqui, que eu comprei foi com o dinheiro da PGE, foi o reembolso da PGE. Então, R$8 mil. Eu tenho R$5 mil por ano de pró-livro. Então, eu compro o livro, vou lá na Juspod, compro o livro e entro na minha área ali, que não é a área do aluno, né? A área do procurador,
peço reembolso e eles me reembolsam, entendeu? Então, assim, eu tenho muitas... A estabilidade, a segurança de tu estar num cargo público, tu saber que todo mês vai ter aquela remuneração, assim, é uma vitória profissional muito grande, sabe? Eu brinco que se eu fosse... vivendo hoje aqui, a segurança que é ser servidora pública aqui, eu falo que eu voltaria e fazia 2 vezes, se fosse para fazer. Porque é uma segurança absurda. Eu nunca imaginei que fosse tão segurança, sabe? Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena e por isso que eu acredito que vocês têm que entrar de cabeça mesmo nesse estudo, porque já já a gente vai estar comemorando e vai estar escolhendo lotação aqui na PGE São Paulo, né? Então, a gente já fez esse adendo sobre a carreira, vamos voltar aqui para o cronograma de estudo. Semana 1, cronograma de estudo. Todo bonitinho aqui, ó, por Ilana Soeiro, eu, procuradora do Estado de São Paulo, graças a Deus, em breve vocês serão. E aqui na primeira meta eu coloquei uma frase que para mim faz muito sentido, que é, às vezes a gente quer fazer um todo, quer se, sabe? Ai, mas eu não consigo fazer isso. Comece fazendo o necessário. Faça o que você consegue fazer, sabe? Isso é muito importante. Ilana, o que eu consigo fazer hoje é pouco, eu acho que é pouco, faça só isso. Faça o que você consegue fazer. Porque criando uma rotina, criando uma constância, você vai conseguir crescer. Dê tempo ao tempo, então comece fazendo o necessário. Sabe? Qual é o necessário hoje? Poxa, Ana, eu consigo fazer essa parte, faça o que você consegue. Não se compare com a realidade de ninguém. A gente tem realidades totalmente diferentes das outras pessoas. E muitas pessoas vão falar para vocês que é prova de banca própria, só vai passar quem faz não sei o quê, quem não sei o quê, tem gente que estuda não sei quanto tempo, só vai passar quem já é aprovado, sabe? Vão falar um monte de coisa como falavam para mim. Acredite em você. Sabe, acredite no caminho e siga o seu caminho vivendo um dia por vez. Se a gente pensar no todo, meu Deus, eu vou passar não sei quantos meses fazendo... Não, pense num dia por vez. Cumpra um cronograma por vez, uma meta por vez e vá seguindo. Então, comece fazendo o necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível, assim. De repente, você vai estar fazendo coisa no estudo que você nem imaginava. Às vezes eu falava, mas eu não consigo estudar 2 matérias por dia. Chegou um momento que se tu me colocasse para estudar 10 matérias por dia, eu estava estudando, sabe? Então, tudo é um processo, assim. O estudo para concurso é que a gente seja muito menos cabeça dura e muito mais executor das coisas, sabe? Execute, vá crescendo, vá vendo. Não sei se eu estudo melhor de manhã ou de tarde. Teste. Fique estudando de manhã, veja como é que está seu resultado. Teste estudar de tarde, veja como está seu resultado. Não, eu acho que é melhor mesmo de manhã, eu vou voltar para amanhã. Agora testando, porque na prática que a gente vai corrigindo nossos erros. Mas faça. Sempre lembro disso, eu falando para vocês. Faça. Ilana, não é meu melhor dia. Faça. Eu não vou conseguir fazer. Faça. Faça o que você consegue fazer. Tá certo? Porque as coisas vão caminhando e vão acontecendo. Isso é fundamental. Então, aqui no começo do programa, eu me apresento, né? Prazer, eu sou Ilana Soeiro, né? Eu fui aprovada na PGE São Paulo. E desde que eu fui aprovada, eu faço a organização de metas aí para os alunos, para alguns aprovados, alguns muitos, né, aprovados em concurso público. Eu faço tanto acompanhamento individual, hoje em dia eu não faço mais, eu não pego mais alunos novos, né? Inclusive, por isso, foi uma das visões que eu tive de criar um cronograma para a PGE São Paulo, porque eu acho que expandindo essa minha organização de rotina efetiva para outros estudantes, para outros alunos, eu conseguiria aí auxiliar, direcionar e trazer aí, ajudar na aprovação de outros alunos também, né, do máximo de alunos possíveis. Então, o meu cronograma para a PGE São Paulo foi eu que fiz semanalmente, né? Eu tinha uma dificuldade de pegar aquela, estude esse tema hoje. E aí eu percebia que eu até começava o tema bem, mas ao longo do dia eu já não conseguia mais cumprir aquela meta. Então eu pedi ajuda à época, foi minha coach, Clarissa Borges. Clarissa, como é que eu crio um cronograma mais efetivo? E aí ela me ensinou a dividir melhor as metas, né, a repartir melhor minhas metas, e aquilo deu muito certo para mim. E depois que eu comecei a aplicar com os meus alunos, deu muito certo também. E aqui eu vou trazer para vocês o nosso cronograma, que eu não quero que a gente seja apenas batedor de meta. Eu não quero apenas que você cumpra meta. Eu quero que vocês cumpram meta e guardem o conteúdo. Cumpre meta, guarda o conteúdo. Cumpre meta, guarda o conteúdo, tá certo? E aí, a gente traz um cronograma aqui de estudo, a gente vai estar sempre estudando material, que pode ser a doutrina ou PDF, lei seca, jurisprudência, fazer questão, revisão, sempre, tá certo? O primeiro bloco do conteúdo de vocês é aí um bloco jurisprudencial, vocês vão perceber. Jurisprudência. Eu e Lana sempre tive muita dificuldade em estudar jurisprudência por informativo. Tentava, mas eu não conseguia me manter, né? Eu começava, mas eu não conseguia me manter. Começava, não conseguia me manter. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar por matéria. Deu muito certo para mim, por matéria e por ano. Então, pegava uma matéria e estudava o ano todo. Pegava uma matéria e começava a estudar o ano todo. Deu muito certo para mim. E quando foi em 2021, eu comecei a colocar aqui na mentoria. Em 2021, a gente começa a colocar na mentoria. E começou a dar muito certo para os nossos alunos também.
E aí foi quando a gente criou uma mentoria de jurisprudência que estuda dessa forma, por matéria e por ano. E aqui eu faço uma recomendação para você vai ver mais na frente no cronograma, que dá para estudar tanto pela nossa mentoria de jurisprudência, como dá para estudar pelo Buscador do Seu Direito. Não, Ilana, eu não tenho nem a mentoria nem o buscador. Dá para estudar por informativo também. Tá certo? Então tem as 3 formas de estudar, contando que a gente estude aí por matéria. Então um bloco de jurisprudência aí todo dia, porque se manter atualizado é fundamental. É um erro que a gente não vai cometer. Nenhum aluno nosso vai para a prova desatualizado na jurisprudência, porque esse tipo de questão a gente não perde. A gente vai estudar e vai revisar, vai estudar e vai revisar, até olhar a jurisprudência e falar, isso aqui é batido, isso aqui eu já vi tantas vezes, exatamente isso. E aí a gente tem aqui um cronograma de estudo, né? O ideal é que você tenha aí 5 horas para fazer o cronograma de estudo. Ilana, eu não tenho 5 horas, eu só tenho 4. Por enquanto, então, tire essa meta de jurisprudência, tá certo? Eu tenho 5 horas, perfeito. Eu tenho 6 horas, perfeito. Me mande mensagem. Hoje já mandaram vários alunos. Ilana, mensagem... Mensagem é ótimo. Ilana, eu tenho 1 hora a mais, o que tu acha que eu posso fazer? Eu tô com dificuldade em tal matéria. Eu já organizei a vida da pessoa e já mandei para ela, tá certo? Se você não tivesse as 5 horas, tiver só 4, se for para tirar alguma coisa, por enquanto, tira essa meta de jurisprudência. Por que essa meta de jurisprudência existe no nosso cronograma? Porque quando você estuda a Constitucional 2023, você não está só estudando a Constitucional 2023. Você está revisando toda a jurisprudência de 2023, então você vai estar revisando um tema de 2023 de Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Organização Política, que tem também competência legislativa, Tribunal de Contas. Você vai estar revisando diversos temas, sabe? Então você vai estar ganhando muito conteúdo ali. Às vezes o aluno estudou o tema, não estudou a jurisprudência de 2023. Foi para a questão, foi para a prova, perdeu uma questão de 2023. Ele sabia o tema, mas ele não estava atualizado. Então isso não vai acontecer com a gente. Aluno da gente aqui não. Ele vai estudar a jurisprudência também do ano recente. E a gente vai estar sempre se mantendo atualizado, vai ser um constante no nosso cronograma, tá certo? E aqui vocês vão perceber que aqui na terça e na quarta tem material constitucional processo legislativo, material constitucional processo legislativo. Então, vocês vão olhar para o cronograma, vocês vão ter 2 dias para concluir o material de vocês de processo legislativo. Assim como vocês vão ter também 2 dias para concluir o material de vocês de organização administrativa. Mais abaixo eu vou comentar com vocês que aqui a gente só estuda administração direta e indireta, que é basicamente a parte de órgãos e a parte da administração ali indireta, os entes da administração. Então, é a administração direta e indireta, ali as autarquias, empresas públicas, enfim, fundações, sociedade e economia mista, e tudo ali sobre órgãos, que é uma parte muito cobrada em prova também. Aqui a gente não estuda ainda terceiro setor e consórcios públicos. A gente vai estudar como tema à parte, tá certo? Então, são 2 dias para concluir o processo legislativo, 2 dias para concluir a organização administrativa. No terceiro dia, a gente vai estudar jurisprudência e lei, e a gente vai já ver que eu vou dissecar cada uma dessas metas. Quando der 2 dias, mais ou menos, depois que vocês concluíram esse tema, vocês vão fazer questões, né? Então, por que eu coloquei 2 dias depois? Porque vai contar com a primeira revisão de vocês, algo que a gente não vai negligenciar. Um ponto que eu estou sempre batendo aqui. Ninguém vai negligenciar revisão. Ninguém vai negligenciar revisão, tá certo? Então, primeira revisão de vocês já vai ser fazer questão do tema, e vocês vão ver que eu vou direcionar cada um aí dos percentuais. Ontem eu falei na nossa abertura, e aqui eu repito para vocês, né? Eu quero muito que vocês sejam aí, tenham conhecimento, tenham autoconhecimento do percentual de vocês, percentual que aprova em prova. No fundo, tem que beber água de novo. Só um segundinho. No fundo, o que aprova em prova? No fundo, o que a gente quer saber? Qual foi a nota de corte? Não é? É um número que aprova, então eu preciso de número. O meu aluno, ele vai se viciar a saber número, ele vai saber o número de acerto dele. E eu vou colocar aqui de abaixo de 65%, você teve dificuldade no seu estudo, né? A gente precisa crescer. Ilana, eu preciso me desesperar? De forma alguma, não se desespere. Né? Só vai ter que anotar lá no caderninho que no dia da revisão de processo legislativo, você tem que dar um gás a mais, porque você tem que sair da casa de 65%. Entendeu? A gente precisa crescer, 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 crescer. E é esse sentimento que eu quero trazer para vocês com a organização. Com a organização, você vai ter o sentimento de que está crescendo, está evoluindo. Por isso, uma frase que eu acho clássica: cronograma não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento. Ele é um instrumento para a gente aprender e levar informação para a prova. Ele é um instrumento para a gente aprender e acertar mais questão. Vocês entenderam? Isso que é o foco do cronograma. Ninguém aqui tá bitolado de Ilana colocou 2 horas, mas eu acabei em 1 hora e 30, então eu tenho que fazer mais 30 minutos. Não é assim.
entendeu? O cronograma, ele é um meio para a gente chegar em uma finalidade, tá certo? Então, ali, 2 dias depois, a gente faz ali questões do tema, né? Esses porque os temas já eram maiores, mas tem tema aqui que é menor, por exemplo, ITCMD, no livro, né, de Elton Kramer, que é um livro mais robusto, ele tem 20 páginas, então não é um tema grande. Então a gente consegue estudar em um só dia tudo de ITCMD. Material, a lei seca, a jurisprudência. Vai fazer questão no mesmo dia? Ilana, eu queria fazer questão no mesmo dia. Posso? Posso. Sempre posso. Quer fazer um pouco mais? Faça. Contando que você faça ali uns 2 dias depois também. Não negligencie essa questão 2 dias depois, porque vai servir também como uma revisão. É um outro momento para você pegar o tema. E a gente precisa pegar cada vez mais o tema. Já já ele volta de novo aqui no nosso cronograma. Volta em legislação local, né? Volta em meta extra de lei seca da Constituição de tributário. Ele volta. Eu quero que a gente veja o máximo possível, tá certo? Sempre com qualidade de estudo e sempre entendendo que também a gente quer ver bastante, ter um conteúdo robusto para poder levar para a prova. Então, avançar também no cronograma, né? E aqui, após essa visão geral, eu vou dissecando cada meta. Eu vou explicando aqui cada meta, né? Esses pontos são interessantes para vocês aqui, né? O que a gente vai estudar? É uma matéria clássica, né? A gente jamais pode negligenciar, né? Você vai estar revisando diversos temas dessa fonte que eu estava explicando aqui para vocês. Então, eu trago um ponto interessante aqui, ó. Eu coloquei um hiperlink aqui, ó. Olha como é que está mudando o mouse aqui. Na hora que eu passo aqui o mouse, ó, ele muda, ó. Clicou, vai direto. Clicou, você vai direto para a jurisprudência constitucional do buscador dizer o direito. Então, eu coloquei link para tudo, para facilitar a vida de vocês. Clicou, vai direto. Isso é um hiperlink. Então, tá super aí, ó. Clicou, já vai direto para lá. Tá certo? Eu coloquei para tudo para vocês, para o que concursos, para alguma lei estadual, eu já coloquei direto o hiperlink, tá bom? Então, 1 hora de jurisprudência que a gente olhou, 2 horas de processo legislativo, aqui eu trago comentários sobre o tema, se é legalista, se é jurisprudencial, né, qual a importância de cada fonte, por que ele já apareceu no nosso cronograma inicialmente, quase 10% da última prova foi de processo legislativo. E é um tema que a gente não pode negligenciar. Lembre-se que a examinadora hoje em dia também trabalha no Tribunal de Contas, processo legislativo está dentro de poder legislativo, tá certo? E aí, eu trago aqui o foco, né, o que você deve aprender bem principalmente, mas isso aqui é só para orientar seu estudo. Vá para o seu material e estude com qualidade. Lana, faltou um tema aqui, faltou um tópico que não está aqui. Não tem problema, não tenha esse apego total, tá certo? Vá para o seu material e estude com qualidade. Isso aqui é mais para nortear o seu estudo, para dar um direcionamento. Mas não passe muito tempo do seu dia olhando para o cronograma. Passe muito tempo do seu dia aprendendo o conteúdo, tá certo? E aí, eu trago aqui, é possível estudar processo legislativo apenas pela lei seca e jurisprudência no tema? Sim. É um tema que dá. Tem alguns temas, vocês vão ver, principalmente ambiental. Ambiental quase sempre dá para a gente ir pela lei seca e pela jurisprudência, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. A organização administrativa já é diferente, ele já não é mais legalista e jurisprudencial, como eu coloquei para processo legislativo. Doutrinário e jurisprudencial. Então, aqui a gente precisa de material. A gente precisa de fatos de um material. Aqui não dá para a gente substituir. E a mesma coisa eu comento aqui em toda a meta. Então, esse primeiro dia a gente começa esses temas, no segundo dia a gente conclui, né? E aí a gente vai em cada dia desse especificando a meta para você, trazendo o comentário para você. Isso é muito importante. No dia de estudar artigo de lei, tá aqui eu trazendo exatamente, ó, tanto o artigo da Constituição Federal quanto o artigo da Constituição Estadual. Vocês percebem como o direcionamento é importante, como a visão do todo é importante? Eu não vou aprender processo legislativo só na Constituição Federal. Eu também vou aprender processo legislativo na Constituição Estadual. Eu estou com a cabeça de procurador do Estado de São Paulo. Quem vai ficar regendo toda a sistemática aqui, né, é a Constituição Estadual também. Então, eu preciso ter essa visão da Constituição Estadual. E fazer esse estudo ali coligado é sensacional, porque naquele momento você vai perceber, caramba, mas isso aqui tá de tal jeito. Olha, isso aqui, repete aqui alguma coisa aí que, o que tem aqui, o que tem diferente no processo legislativo aqui da Constituição do Estado de São Paulo. Então, esses detalhes são bem importantes, tá certo? E aqui, após a leitura da lei seca, eu vou colocar jurisprudência aí, ó, clicar direto aqui, só o mousezinho, olha aí como facilita a vida. E aí eu explico para você, se você ainda estiver iniciante na juris do tema, foque nos anos 2023, 2022 e 2021. E por que eu coloquei isso aqui? Porque eu já fui lá no buscador, já vi a quantidade de jurisprudência que tem e já vi que se você for iniciante, dá para focar só nesses temas. E Lana, eu não sou iniciante, eu conheço esses julgados aqui, então revise de forma completa. Revise de forma completa. Às vezes a gente quer abarcar o mundo com as mãos e quer fazer tudo, mas dê tempo ao tempo, porque se hoje você é iniciante, talvez numa próxima meta dessa, você já não vai ser mais iniciante, você já vai crescer um pouquinho mais no tema, entendeu? Isso é fundamental. E aí, ó, quando a gente pega o processo legislativo, a gente vê um estudo um pouco mais sistemático dos artigos de lei.
né? O artigo 59 a 69 da Constituição Federal, tudo redondinho. Em organização administrativa, não, é um tema doutrinário e jurisprudencial, mas tem uns artigos pincelados da lei seca. A gente pegou todos esses artigos pincelados e trouxe aqui para vocês lerem, né? Então, leitura dos artigos, tá aqui, desce um pouco mais, tá aqui também. Então, todos os artigos após jurisprudência do buscador dizer o direito, perfeito? E aí, no dia de TCMD, um tema completo. E eu expliquei para vocês que quando for um dia que eu quero que vocês estudem um tema por um determinado livro, né, por livro, eu vou colocar aqui para vocês. Então, em TCMD é um tema que eu quero que vocês estudem por livro, né, que vocês tenham um conteúdo mais robusto. Por que, Ilana, que tu tá fazendo isso? Porque na minha prova oral, dois dias que houve mais reprovações foram os dias de impostos estaduais. São temas que os alunos têm dificuldade, e foi o que eu escrevi para vocês. Meus erros, eu não quero que vocês cometam. E os meus acertos, eu quero que vocês acertem triplicado. Meus erros, meus alunos não vão cometer. E meus acertos, eles vão triplicar os acertos. Sabe? Esse é um ponto aqui. Por isso que eu coloquei aqui esse tema aqui. Poxa, Ana, mas eu não tenho material hoje de TCMD, não chegou meu livro ainda. Eu posso estudar pelo meu material? Tem alguma meta para substituir? Não tem. Então estude pelo seu material. Tá certo? Existe uma conjuntura ideal que a gente quer, mas nem sempre essa conjuntura ideal a gente vai conseguir aplicar. E aí a gente passa aqui e eu vou comentar com vocês sobre questões. Lembra que eu coloquei o hiperlink do Dizer o Direito, da mentoria de jurisprudência, tudo certinho? Nas questões eu também coloquei, até o filtro que eu escolhi. Ilana, qual filtro a gente usa para uma prova de banca própria? Quando a gente vai fazer uma prova de banca CESP, a gente sabe o que esperar da prova. Então a gente vai para a prova sabendo o que espera. A gente faz muita questão da CESP, a gente conhece como a CESP cobra. Da FCC, a gente conhece como a FCC cobra. Quando a gente chega numa prova de banca própria, o examinador ele não está todo dia fazendo prova. Né? Vocês vão até ver que em algumas análises está assim, porque a gente tem já, na primeira semana, o examinador de administrativo e o examinador de filosofia e sociologia são examinadores da FCC. Então, a gente pode também se guiar um pouco pelas questões da FCC. Por quê? Porque são examinadores da banca. Eles já fizeram muitas provas. O examinador de filosofia e sociologia, ele já fez diversos concursos da FCC e o de administrativo também. Então, a gente já se liga nisso. Viu como a análise é importante? Viu como esse direcionamento é importante? Isso é fundamental que a gente tem aqui. Então, num primeiro momento, quando a gente vai para uma prova de banca própria, a gente não tem tanto padrão. E por que o aluno chega na prova e ele se perde? Ele não está acostumado com aquele padrão. Ele não sabe lidar com aquele padrão. Que é um padrão novo. Então, o que a gente vai fazer? Num primeiro momento, vamos colocar só carreira de procuradoria sem filtrar por banca, para a gente não se bitolar um padrão, para a gente não se fixar a um padrão, entendeu? Então, você vai aqui clicar direto e vai direto para o que concurso já tem exatamente o filtro que eu quero que você clique ali e faça as questões, tá certo? Ilana, tem uma quantidade de questão? Aqui eu vou ter que ser sincera com vocês, né? Eu tenho uma quantidade ideal. Eu acredito que 20, 30 questões é uma quantidade ideal para a gente saber como é que tá o tema. Ilana, eu não consigo fazer 20 questões porque meu dia é muito corrido, porque eu trabalho tantas horas por dia, só consigo fazer 10. Posso fazer 10? Faça na sua realidade, faça as 10. Se a nossa conjuntura ideal são 30 questões, mas a gente nem sempre tem a conjuntura ideal. Então, faça as 10 e se dê por satisfeito. Talvez num outro momento você consiga estar fazendo 20, 30, sabe? Então, vamos organizar isso para a gente não se prender a uma realidade que não é nossa, né? A gente não pode viver num mundo ideal, num mundo perfeito, em tudo que eu poderia fazer. Nem sempre a gente consegue fazer tudo. Eu sempre brinco que a vida não para a gente estudar para concurso. Não tem uma roda gigante, alguém fala, ei, peraí, eu vou descer da roda gigante, eu vou estudar e meus problemas vão todos acabar. Quando eu passar, eu volto para os problemas da minha vida e a roda gigante não é assim que funciona. Você continua estudando, os problemas acontecendo, a vida acontecendo, sabe? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E quem tem maturidade de saber lidar com isso, de saber lidar com esse processo, sai na frente, sabe? É assim, pensamentos conflitantes. Vai ter dia que você vai acordar e falar, cara, não vou conseguir chegar nessa nota de corte. Vai! É natural, entendeu? Mas controle seus pensamentos, corrija ele, assim. Por mais que um dia você desacredite, fala, então eu vou cumprir o que dá para cumprir hoje, né? Amanhã, acorde desacreditando, mas durma acreditando. Ou então, durma desacreditando, mas acorde acreditando, sabe? Assim, tente sempre se controlar para ter bons pensamentos, porque eu sei que vai ter um dia que vai falar, cara, mas eu não vou chegar nessa nota de corte. 85 não dá para mim, que eu falava isso para mim, né? 85, a minha nota de corte foi 71, de tão difícil que a prova foi. 71%, foi muito difícil a prova, muito mesmo. E aí, na época, as notas de corte estavam 85, enfim. E eu falava, eu não vou chegar em 85. Eu não vou chegar, sabe? E às vezes travava, né? E esses pensamentos só travam, só atrasam a gente. Né? A gente não pode agregar esses pensamentos para o nosso estudo. Então, controle. Quando você tiver naquela insegurança de falar, cara, acho que não dá para mim, não. Lembra de mim. A Ilana falou que é para controlar esse pensamento. Acabou, não quero mais pensar nisso agora, não.
Pensar, eu vou executar, vou fazer, faça, porque se você fizer, você vai controlar seu pensamento, tá certo? Então é basicamente isso, e aqui eu dou um panorama para vocês de percentual de acertos, né? Abaixo, Lana, eu fiz abaixo de 65, tô bem. Não tá, né? A gente tem que ser realista. Lembre-se que eu falei de números, eu preciso de números, meus alunos precisam de resultados para estarem aprovados, e eu quero que você seja aprovado. Então, abaixo de 65 não é um número bom, né? Quando você for revisar o material, revise o material por completo. Você precisa crescer naquele tema. Entre 65 e 75, já começamos a melhorar. Vamos identificar qual foi a fonte. Lá na minha dificuldade foi jurisprudência. Revise ali aquela fonte, né? Entre 75 e 80, estudo. O primeiro estudo está sensacional. Tá? Cresceu bem ali no tema. Agora você está voando no tema acima de 80%. Já tá bem no tema mesmo. Ali é só pincelar, mas não deixe de ter contato com esse tema também. Mantenha a constância do tema, tá certo? Então, basicamente isso que eu trago aqui no cronograma para vocês, né? Todo esse aqui já é um outro tema, que é responsabilidade ambiental, que é um assunto, em sua maioria, lei seca, que é a lei de crimes ambientais, mas eu trago aqui alguns pontos que você deve ter como foco também, né? Eu até explico para vocês aqui que eu não tive material de responsabilidade ambiental, mas é o que eu falei para vocês, meus erros, meus alunos não cometem, meus acertos, eles vão triplicar. Lembre-se dessa frase também. Então, eu trouxe aqui, inclusive, esse tema caiu também na minha prova oral. O artigo 26 da lei, viu como lei seca é importante? Na minha prova oral caiu o artigo 26 da lei. Deixa eu contar essa história que eu acho que muita gente já conhece, mas eu vou repetir. Quando eu cheguei na minha banca de ambiental, o examinador perguntou se na lei de crimes ambientais existia algum crime, né, de ação penal pública condicionada. Se sim, qual era o crime? E naquele momento tu tem 5 segundos para começar a tua resposta. E aí, de um lado, minha cabeça falava, não lembro, não sei, não sabia mesmo, não lembrava, não sabia nada sobre aquilo, mas eu vou justificar através de princípios. Com base no princípio da equidade intergeracional, né? Não era possível ter um crime de ação penal pública condicionada, então eu dei essa justificativa, eu acertei. De fato, não tem na lei de crimes. Só que não era só com princípios, era artigo de lei. O artigo 26 da lei diz, nas infrações penais previsto nesta lei, a ação penal pública é incondicionada, a lei seca pura. Se eu falasse da lei, que isso era expresso na lei, acabou. Minha questão estava certa, eu justifiquei, trouxe até o embasamento, mas o embasamento era a letra da lei, então não perca a questão de letra da lei em todas as fases do concurso. E aí, eu trago aqui uma dica muito massa para vocês também, que eu adoro, que é o Dodpedia, né? Que é basicamente uma parte do buscador só de conceitos. Eu adoro, sabe? Vou lá, pego a ambiental, eu adoro aquela parte do conceito. Acho que ajuda muito, assim, vai ajudar também nas outras fases. Tá vendo que aqui a gente está sempre projetando para uma discursiva e uma prova oral. Não tô com vocês só para objetiva, não, viu? Vamos estar junto para discursiva, para prova oral e vamos estar junto para decidir a lotação de vocês aqui em São Paulo, tá certo? Então, basicamente, essa é toda a proposta do nosso cronograma, uma proposta de um cronograma muito efetivo, muito pensado, muito calculado. Não é um cronograma jogado, não. Não estou com uma perspectiva, vou fazer qualquer coisa e deixa eles cumprirem, não. Tá tudo arquitetado por trás, tem toda uma logística por trás para trazer aí um cronograma factível, um cronograma realista, um cronograma direcionado e um cronograma, mais importante, efetivo para a sua rotina, para agregar o conteúdo, para crescer nos resultados, que eu sempre falo muito de número, crescer em resultados e trazer essa aprovação. Eu espero muito que vocês tenham gostado de toda esses comentários aqui, todos esses pontos, todos esses bastidores. Sintam-se meus amigos, sintam-se muito à vontade para tratar comigo. Precisar de qualquer coisa, mandem e-mail para o contato@mentoriadeleiseca.com, tá certo? Eu estou à disposição por lá. Mandem mensagem que eu vou manter contato com vocês. Precisar de qualquer coisa, não fico com a dúvida, não fico com insegurança. Eu vou mandar mensagem para a Ilana, ver o que ela acha disso. E aí a gente vai lá e conversa, eu acho isso, tu acha o quê? O que a gente sabe? E a gente vai se ajustando e vai definindo aí a melhor estratégia. Beijo grande, fiquem com Deus, muito bom estar aqui com vocês e a gente ainda tem muitos outros encontros, viu? Beijo grande. Tchau, tchau.